The folds of my heart all the time tend to stick together, and to open it, I should need to keep tearing them apart. Adriana, existe uma função para a arte? Uma função? Eu acho que não. Na verdade, não, ou existem muitas ou não existe nenhuma. Mas eu acho que a arte não é uma coisa funcional, né? Eu acho que a arte é igual ao erotismo em relação ao sexo, né? O sexo, você pode dizer que ele é funcional. O erotismo não. O erotismo é um excesso em função, é quase um desperdício, né? Em função do prazer, talvez. E eu acho que eu relaciono muito isso com a arte. E eu costumo sempre me lembrar dessa imagem das minhocas, né? Com os artistas como minhocas que arejam a linguagem. E se eu fosse definir uma ideia do que é arte, é propor um arejamento da linguagem, ou seja, tirar a linguagem, né, do mundo, tirar as coisas do mundo que a gente está acostumado a colocar elas, né? A gente dá uma função às coisas, a tudo, então a gente deixa de ver muita coisa por causa disso, por só ver a função que as coisas têm. E devolver elas a um outro universo, que é mais onírico e mais universo relacionado ao mundo dos sonhos. E é igual aquela história do Duchamp, quando ele pega o mictório e justamente invertendo, colocando ele de cabeça para baixo, ele tira a função daquele objeto ou da roda da bicicleta, coloca coloca aquilo numa categoria de forma pura, de escultura. Então ele recria aquele ser ali, objeto. Ao mesmo tempo, eu encaro muito assim, a arte como um ofício como outro qualquer, como o meu trabalho, né? Então eu não coloco a arte assim, numa hierarquia onde ela estaria, né, no topo. Os artistas seriam pessoas especiais, capazes de ver coisas que as outras pessoas não são, sabe? Eu acho um pouco prepotente, romântica essa visão do artista como um ser, né? Eu acho que o artista é um trabalhador. Eu faço quadros, esse é meu ofício, e tenho uma rotina. Também eu me lembro um pouco
de uma história, né, que quando eu estudei um tempo da minha vida um pouco de artes marciais e chinesas, e o significado da palavra Kung Fu, né, que a gente no Ocidente associa muito à arte marcial. Na China, o Kung Fu é como uma arte de fazer bem alguma coisa, um ofício. Então, uma pessoa tem um bom Kung Fu para escrever, tem um bom Kung Fu para pintar, ou tem um bom Kung Fu para cozinhar, ou um bom Kung Fu para curar pessoas. Então, eu gosto de pensar na arte como essa coisa ligada ao fazer bem alguma coisa, ter a arte de realizar bem um ofício, qualquer que seja. Eu adoro pensar nesse mundo como um mundo submerso, como a música do Chico, sabe? Eu adoro pensar esse mundo em relação ao mundo que passou, um mundo naufragado e submerso, cheio de histórias, fragmentos de histórias e lembranças. Como é que se lida com a memória? Eu acho que a memória, ela... Quando eu falo nesse mundo submerso, né, onde é quase como se fosse num filme, né? Me veio a ideia do filme do Tarkovsky, o Stalker, onde eles entram nessa zona e eles encontram um campo onde parece ser um campo puro de memória, né? Onde as lembranças são detonadas assim constantemente. Eu acho que eu lido com ela como se o tempo não existisse, tentando esvaziar ela do tempo, então costurando vários tempos em um só, diferentes tempos, diferentes fragmentos, diferentes hierarquias, né, de assuntos, num único tecido. Eu vou vivendo, vou andando, vou encontrando coisas, informação que me leva a outras coisas. E eu deixo que o acaso costure os meus encontros com o passado, com a memória. Eu tento resgatar várias histórias, né? Então, eu penso que não existe uma história, existem versões da história, existem histórias. Então, eu tento, às vezes, quando alguma coisa eu sou sensível a alguma coisa, eu tento trazer ela e colocar um pouco da minha experiência e da minha vivência junto com aquilo, ou costurar ela com uma outra memória que não necessariamente ainda está costurado com aquilo. Então, eu tento criar ficções. Você tem alguma utopia? Olha, eu não tenho uma utopia, eu tenho sonhos, né? Eu acho que utopia é uma coisa que você bota
quase como se fosse uma coisa que você caminha em direção àquilo, né? Você molda a sua vida caminhando em direção àquilo. Eu sinto que eu não caminho em direção a nada, eu não sei para onde eu estou indo, né? Eu vou indo de acordo com os encontros e desencontros que vão me moldando, de acordo com pensamentos que vão mudando o tempo todo. Então, nesse percurso eu tenho muitos sonhos, mas não uma utopia. Que sonhos? Muitos sonhos, muitos sonhos. Você acredita em destino? Não, não acredito em destino. Acho que Em coincidência, você acredita? Muito. Eu acredito muito em coincidência e pouco em destino. Assim, o destino como uma coisa pré-concebida, um caminho pré-trilhado, acho que não. Acho que a gente está a gente está diante de uma possibilidade infinita de encontros, né? Então, eu acho que a coincidência é uma boa bússola para se andar por aí nesse mar infinito de possibilidades. Do que você tem saudade? Eu tenho saudade da saudade. Como assim? Eu adoro sentir saudade. Acho uma coisa boa. Deixa eu pensar no que eu tenho saudade.
você lembra de você estudando, começando os seus trabalhos e primeira exposição, primeira coisa, como é que você vê aquela menina hoje? Olha, eu tinha muita disposição, muita disposição. E eu vivia tomada por uma paixão. Eu me apaixonei por arte, assim. Eu sempre vou atrás do que eu me apaixono. Eu acho que eu sou movida a isso. Não existia um cálculo em nada, sabe? Existia uma grande paixão de fazer arte. Então, eu era muito ávida de informação. E eu achava que tudo servia arte. Então, eu tá andando, aquilo servia arte, eu tá no cinema, aquilo servia o que eu estava fazendo, lendo um livro, ou fazendo uma pequena viagem para Ouro Preto, por exemplo. Essa disponibilidade total em relação à arte, né? Para a arte. É assim que eu vejo aquela menina. O rio, objeto assim, a gente observou, com uma croa de areia amarela e uma praia larga. Manhãzando, ali estava recheio em estância de pássaros. O Reinaldo mesmo chamou minha atenção. O comum, essas garças enfileirantes de toda brancura, o jaburu, o pato verde, o pato preto, topetudo, marrequinhos dançantes, martim pescador, mergulhão, e até uns urubus com aquele triste preto que mancha. Mas melhor de todos, conforme o Reinaldo disse, o que é o passarinho mais bonito e engraçado de rio abaixo e rio acima, o que se chama o Manuelzinho da Croa. Até aquela ocasião, eu nunca tinha ouvido dizer de se parar apreciando, por prazer de enfeite, a vida mera deles pássaros, em seu começar e descomeçar dos voos e pousação. Aquilo era para se pegar a espingarda e caçar, mas o Reinaldo gostava. É formoso próprio, ele me ensinou.
Mais informação, mais conhecimento, mais cultura. Acesse semais.com.br, o portal de conteúdo da cultura na web. A banda CPM 22 vai ao Radiola contar sua trajetória. Amanhã, 8h40 da noite.